É isso, minha gente, estamos de volta com o nosso estudo do Conhecendo Minha Bíblia. Estamos na unidade 4, hoje, o dia 2 da unidade 4. E eu quero então começar compartilhando com vocês o que está na página 34 do nosso livro Conhecendo Minha Bíblia. E aqui o pastor Ralph Neighbour, ele apresenta para nós o princípio do abençoar e testar através da vida de Abraão. E ele compartilha isso, que esse princípio ilustra a forma de como Deus trabalha conosco. Primeiro ele abençoa, depois ele nos testa. Se passamos no teste, ele abençoa novamente. E se falharmos, recebemos mais ensino e depois somos testados novamente. Então veja bem, bênção, teste, aprovação, mais bênção, falha, mais ensino e novo teste. Então, em princípio, só para você gravar é isso. Bênção, teste. Aprovação, mais bênção. Falha, mais ensino e novo teste. Então, exemplo. Será que Abraão vai deixar a sua terra natal? Ele passa. Será que ele vai deixar todos os seus parentes? Ele falha. Quando ele é abençoado, a bênção, ele recebe a terra, teste. Será que ele vai confiar durante a fome? Ele falha. Teste. Será que ele vai confiar em Deus para a sua segurança? Ele falha. Ele retorna, adora a Deus, o ciclo começa novamente. E aí um novo teste. Será que ele vai abrir mão de Ló, que tem a ver com os parentes, né? Está lá no primeiro teste. Ele passa, ele é abençoado, ele recebe toda a terra que consegue ver. E o teste, será que ele vai confiar em Deus para ter um filho? Ele falha. E aí você tem isso repetitivamente. Então você pode sempre verificar esse princípio, né, da bênção. Tá? No capítulo 12 ele recebe um comando, recebe uma palavra de bênção, né, e logo de cara ele passa, ele deixa a terra natal. Falha no segundo tópico, quando ele não deixa todos os seus parentes. Então, um princípio básico para o agir de Deus na vida dos seguidores de Deus é abençoar e testar. Os rejeitadores de Deus não conhecem isso. Deus honra a nossa fé abençoando-nos. Ao mesmo tempo, ele não tira a nossa liberdade. Quando escolhemos o caminho da incredulidade, ele deixa as suas leis naturais agirem, fazendo-nos aprender as consequências dessa incredulidade por nós mesmos, do modo mais difícil. Então, só acrescentando isso, gente, há muito tempo, há muitos anos, o Senhor me deu uma palavra, uma mensagem que eu chamo de escola de Deus. Todos nós estamos na escola de Deus. E na escola de Deus, você nunca é aprovado se você tira uma nota inferior a 10. A nota exigida por Deus é 10. Ou você aprendeu, e por isso que está aqui, né? Ou seja, ou você não aprendeu. Pelo menos não aprendeu tudo que precisava aprender acerca daquele ensino. E por isso você precisa repetir o ciclo até que você tire a nota que está prevista que você tire, que é 10, que você demonstre que aprendeu completamente aquele princípio, aquele ensino que Deus está propondo. Então, esse é o princípio que está aqui, abençoar e testar, que é aplicado na escola de Deus. Toda vez que você está num determinado nível, e a escola funciona exatamente isso, assim, né? Você está num determinado nível. E no final desse nível, você é testado. Se você é aprovado, você passa para o nível seguinte. Se você é reprovado, você repete o ciclo. E aí, aqui nós encontramos, então, esse princípio da escola de Deus, nesse conceito de abençoar e testar, sendo muito bem explicado. O que foi que Abraão aprendeu, né? A definição de fé que Abraão aprendeu. Primeiro,
e aqui o ensino básico que Deus estava transmitindo a Abraão é fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Que Abraão aprende a crer em Deus. Ele é o primeiro homem, né? Assim, é testado nessa questão de conhecer o Senhor, crer, é a ele que é revelado o nome de Deus, né? Então Abraão aprendeu uma definição de fé. Fé é crer que algo é assim. Quando não é assim, porque você sabe que Deus vai fazê-lo assim. Então, fé é crer que algo é assim quando não é assim. Ou seja, não está baseado no que estamos vendo, ouvindo, mas está baseado no que Deus falou, né? Você sabe que é assim porque Deus vai fazê-lo assim. Porque Deus falou, ou seja, Deus falou que vai ser. Deus falou que vai cumprir. Deus falou que vai, né, abençoar. Deus falou que vai fazer. Então, é a palavra dele posta é o que precisamos para crer. Em que cremos? No que Deus prometeu, nas promessas de Deus. Então, as promessas estabelecidas de Deus são a base da nossa fé. Então é isso, esse é o princípio do abençoar e testar. Seguindo a nossa lição de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o nome pessoal de Deus. Esse nome é usado pela primeira vez em Gênesis capítulo 4, versículo 1. É um dos primeiros nomes de Deus usados no Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, quando a atividade de Deus é a do Criador Todo-Poderoso, ele é chamado de Elohim. Mas quando o seu nome pessoal é usado, ele é chamado de JHWH, que significa, esse tetragrama significa, eu sempre serei o que sempre tenho sido, aquele que é o doador da vida. Eu sempre serei o que sempre tenho sido, aquele que é o doador da vida. Então, esse é o significado do tetragrama, de palavra difícil, né? Tetragrama, né? JHWH, né? Que significa, se você usar a palavra eu sou, Moisés, por exemplo, 130 anos depois que o povo de Israel estava no Egito, e esse nome não era usado, Deus se revela a Moisés. E ele pergunta aqui, quando Faraó perguntar quem me enviou, o que eu direi a ele? E Deus diz a ele, eu sou, te enviou. Né? Então, o tetragrama é simplesmente eu sou, ou seja, é o Deus que está presente, é o Deus presente. Não, nosso Deus, ele não foi e nem será, ele é. Eu sempre serei o que sempre tenho sido, aquele que é o doador da vida, ou seja, Deus não tem princípio e nem fim. Ele é. Ele é. Essa é a definição do nome de Deus. Esse nome é sempre associado com o relacionamento pessoal de Deus com o ser humano. Então veja bem, quando Deus usa o seu nome, né, para conosco, quando nós estamos nos relacionando com Ele, é quando Ele se revela a nós. O eu sou se revela a você quando você está em um relacionamento com Ele. Quando você se propõe a ser um com Ele, a andar com Ele, a ser amigo dEle, a ser filho dEle, então você conhece o eu sou. De outra forma, você vai conhecer o Elohim, o Criador, o Todo-Poderoso, mas não o eu sou. Né? O eu sou, né? O Senhor. Né? Então, quantas vezes o eu sou se manifesta na Bíblia? De diversas maneiras. O eu sou que provê, o eu sou que te sara, o eu sou que faz justiça na tua vida, o eu sou que é o seu pastor, o eu sou, né, que te acompanha na sua jornada, o eu sou que é a sua bandeira, a sua torre forte, o seu lugar de descanso. Então, toda vez que você tem um relacionamento com Deus, esse é um nome
que se apresenta diante de você não são os seus atributos impessoais, porque o seu nome pessoal está escrito sem as vogais? Então essa é uma pergunta. Escribas judeus primitivos consideravam seu nome pessoal santo demais para ser pronunciado por lábios humanos. Por isso, sempre que esse nome aparecesse nas Escrituras, ao ser lido em voz alta, as pessoas diziam: Adonai, Senhor. Na Bíblia em português, isso também é traduzido dessa forma, onde aparece a palavra hebraica JHWH. Nossa Bíblia diz Senhor ou Deus eterno na Bíblia, na linguagem de hoje, né? Outras Bíblias utilizam apenas o termo o eterno para descrever JHWH. Assim, por séculos, esse nome nunca foi pronunciado em voz alta. Na língua hebraica, apenas as consoantes eram escritas nos textos, as vogais eram acrescentadas quando as palavras eram faladas. Assim, cada geração precisava aprender as vogais das palavras ouvindo-as, não lendo-as. Muitos séculos depois do tempo de Moisés, a escrita hebraica foi pontuada, o que significa que as vogais foram adicionadas com pontos e traços sob as fileiras de consoantes. Então, aqui ele dá um exemplo. Se você fizesse o alfabeto, né, da língua portuguesa, né, sem as consoantes, veja como ficaria difícil, né, você entender, né, João 3,16. Né? Então, veja bem, só as consoantes aí você não conseguiria traduzir, mas você precisa das vogais para compreender, né? Então, aqui tem uma nota aqui embaixo, né? Os estudiosos usam o nome Y, porque no hebraico também não tem J, né? Lá no hebraico é Y, YHWH ou Yahvé, ou em vez de JHWH, ou Jeová. Para o nosso estudo, vamos usar o termo popular, Javé, né? Ou seja, ou Yahvé, ou Javé. Se você se aprofundar no estudo da Bíblia nos próximos anos, esteja ciente dessas duas maneiras de transliterar essa palavra hebraica para o português. E é muito interessante a gente falar um pouco sobre transliteração, né? Porque o que significa transliterar? É você pegar um termo que está no original, no hebraico ou no grego, e trazer para o português. Isso é transliterar. Então, muita gente, por exemplo, diz que o nome de Jesus não é Jesus. Realmente, o nome dele no original não é Jesus, né? Mas é uma transliteração, assim como o meu nome em hebraico também não é Joel, porque essa palavra não existe no hebraico, né? É uma outra palavra, né? Alguns chamam de Ioel, Roel, né? Ou seja, não há essa expressão no hebraico. Então, meu nome é uma transliteração. Então, todos os nomes hebraicos em português recebem uma transliteração. Então, aqui você tem umas possíveis transliterações para JHWH, Jeová, Javé, Yoavé, né? Normalmente dizemos Jeová ou Javé. Então, quando você encontrar essas terminologias, saiba que todas elas são transliterações do nome de Deus, JHWH ou YHWH, já que no hebraico não tem Y, não tem J, ok? Então, a palavra Adonai, Senhor, está sendo usada como substituto para JHWH. Considere a natureza de Deus como sendo muito pessoal em todas essas passagens. Isso aqui é uma observação muito importante, né? Toda vez que você encontrar na sua Bíblia Adonai, o Senhor, né, é uma maneira de haver um relacionamento pessoal com o Senhor e com o seu povo. Sempre que Elohim, um substantivo plural, aparece em texto hebraico, a palavra Deus, todas em letras maiúsculas, é usada na nossa Bíblia. Então, Deus é Elohim, JHWH é Senhor, ou Adonai, ou Eterno, dependendo da tradução da Bíblia que você está usando, né?
Então, aqui nós temos muitos adjetivos, como eu já falei, né, que são acrescentados a esse tetragrama para descrever a natureza preciosa de Deus. Né? Jiré, né? Jeová Jiré, né? Jeová vai ver, prover ou curar. Né? Na verdade, eu gosto da expressão aquele que vê e provê, né? Para Jeová Jiré. Nissi, que é o meu estandarte ou a minha bandeira. Shalom, que é a minha paz. Chamar, né? Aquele que está vindo novamente ou que está presente. Né? Tzidkenu, né? Que é a minha justiça. E Rofi ou Rafá, né? Aquele que me cura. Então, gente, essa é assim, muito legal de você ver. Isso está no livro de Gênesis, está em toda a Bíblia e você precisa conhecer o Senhor de forma pessoal. É esse nosso estudo de hoje. Que Deus siga te abençoando. Nos vemos amanhã.